Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Na madrugada de 19 de janeiro de 1982, alguém encontrou o corpo de Elis Regina no apartamento onde ela vivia, em São Paulo. 36 anos de idade. A maior voz do Brasil. O nome que tinha feito o país inteiro parar. Em festivais, em teatros, em rádios, em salas de estar, estava deitado no chão, imóvel, em silêncio absoluto. O laudo médico foi direto, intoxicação aguda por cocaína e álcool. E o Brasil, que a adorava, que a aplaudia, que a chamava de pimentinha e de fenômeno e de gênio. O Brasil aceitou aquela explicação. Dobrou a cabeça, chorou e seguiu em frente. Mas aqui está o que nunca foi dito com o peso que merece. Elis Regina, a mulher que o Brasil consagrou como símbolo de resistência, como voz da liberdade, como artista que nunca se curvou a nada. Essa mesma mulher carregava um segredo que ela própria tentou enterrar durante anos. Um segredo que contradiz completamente a imagem que o Brasil guardou dela. Um segredo que as pessoas que a conheciam sabiam e que o público nunca quis enfrentar de frente. E há ainda outra coisa. Uma filha que cresceu escondendo o próprio nome. Que passou anos da vida a negar quem era. Não por vergonha, mas por um peso que ninguém que não viveu consegue imaginar. E que quando finalmente decidiu aparecer, fez o Brasil chorar de uma forma que não esperava. Esta é a história de Elis Regina. A história inteira. Com as partes que os documentários deixam para o fim e as partes que quase ninguém conta. Fica até o final. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como olhas para aquela voz. Para entender o que Elis Regina se tornou, é preciso primeiro entender de onde ela veio. E de onde ela veio é o tipo de origem que molda uma pessoa de dentro para fora, de uma forma que nenhum sucesso posterior consegue apagar completamente. Ela nasceu a 17 de março de 1945, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nome completo: Elis Regina Carvalho Costa. Filha de Romeu Costa, um músico amador que tocava em festas e bailes para complementar o salário, e de Erci Carvalho Costa. Uma família simples, de recursos escassos, numa cidade que ficava longe do eixo Rio-São Paulo, onde as carreiras musicais nasciam e morriam. Mas havia uma coisa naquela menina que ninguém da família conseguia explicar direito. Uma voz. Não apenas uma voz bonita. Isso seria pouco. Era uma voz que parecia carregar emoção antes de haver razão para ela. Que pegava numa música simples e a transformava em algo que fazia as pessoas parar o que estavam a fazer e ouvir. Com 12 anos, Elis já cantava em rádios locais de Porto Alegre. Com 15, tinha o seu próprio programa. Em 1961, com apenas 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro sozinha, deixando para trás a família, o Sul, a segurança de tudo o que conhecia, para tentar a única coisa que alguma vez tinha querido. A viagem do Sul para o Rio nos anos 60, para uma menina de 16 anos sem dinheiro e sem contactos, não era uma aventura. Era uma aposta de tudo contra tudo. E Elis fê-la sem hesitar. O Rio de Janeiro recebeu-a com a frieza que as grandes cidades reservam para quem chega de fora sem nome. Havia noites de fome, havia portas que fechavam antes de ela conseguir explicar quem era, havia a consciência crescente de que talvez o talento sozinho não chegasse, de que o mundo da música tinha regras que ninguém ensina antes de chegar. Mas Elis Regina tinha uma coisa que poucos artistas têm em quantidade suficiente, uma teimosia que não pedia licença a ninguém. Em 1965, o Brasil estava a descobrir uma coisa nova. A TV Record, de São Paulo, lançou o primeiro Festival de Música Popular Brasileira. Um concurso televisionado, ao vivo, onde compositores e intérpretes se apresentavam perante um júri e um público que votava em casa. Era uma ideia simples. O que aconteceu naquela noite não foi simples. Elis Regina subiu ao palco com uma música chamada Arrastão, com letra de Vinícius de Moraes e música de Edu Lobo. E o que fez com aquela canção? A intensidade, o corpo inteiro a entrar na interpretação, os olhos que pareciam estar a viver a história e não apenas a cantá-la. Foi o tipo de performance que muda a trajetória de uma carreira num único momento. O Brasil viu Elis Regina naquela noite e não a esqueceu mais.
Arrastão ganhou o festival. E Elis, com 20 anos, tornou-se de repente o nome de que toda a gente falava. A Pimentinha, o apelido que ganhou pela intensidade e pela irreverência, tinha chegado. Mas e aqui, a história dá uma volta que pouquíssimas pessoas conhecem. O que aconteceu nos meses antes daquele festival muda completamente a narrativa da Elis Regina, que o Brasil consagrou. 1964, um ano antes do festival que a tornaria lenda. Em março desse ano, o Brasil viveu o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e instalou uma ditadura que duraria 21 anos. Nos dias seguintes ao golpe, grupos conservadores organizaram marchas de apoio ao movimento militar em várias cidades do país. A maior delas ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Centenas de milhares de pessoas nas ruas aplaudindo o que tinha acontecido. Elis Regina estava nessa marcha. Tinha 19 anos, estava no começo da carreira. E marchou, publicamente, com o nome que começava a circular nos meios artísticos, ao lado de quem apoiava o regime que viria a censurar artistas, a torturar opositores e a silenciar exatamente o tipo de música que ela depois ajudaria a tornar imortal. Este é o facto que o Brasil preferiu sempre deixar nas margens da biografia de Elis Regina. Não porque seja desconhecido. Os registros existem, as fotos existem, os relatos existem. Mas porque é difícil de encaixar na imagem da voz da resistência, da mulher que mais tarde gravou O Bêbado e a Equilibrista como hino da anistia, que chorou em palco por um Brasil que queria de volta. E a questão que fica no ar é esta. O que aconteceu entre 1964 e os anos seguintes para transformar a jovem que marchava ao lado do regime na artista que o regime queria silenciar? A resposta está na própria música. À medida que a ditadura apertou, à medida que a censura entrou nos estúdios, que amigos seus foram exilados, que letras foram proibidas, que o Brasil que ela amava foi ficando mais pequeno e mais sufocado. Elis Regina foi mudando de posição. Não de forma declarada, não através de um discurso ou de um manifesto, através daquilo que ela sabia fazer melhor, escolhendo as músicas que cantava com uma precisão que era, em si mesma, um ato político. Mas aquele passado ficou, e Elis carregou-o. A culpa, a vergonha, a consciência de ter estado do lado errado num momento que não tinha volta, ficou dentro dela durante anos, como um peso que o sucesso não conseguia aliviar. E talvez esse peso explique algumas das contradições que as pessoas que a conheciam descrevem. A generosidade extrema ao lado da explosividade sem aviso. A entrega total ao palco ao lado da destruição lenta fora dele. Quem conviveu com Elis Regina guarda duas memórias que parecem pertencer a pessoas diferentes. A primeira é a do palco. Uma artista de uma entrega que assustava quem estava a assistir. Não havia distância entre Elis e a música que cantava. Ela desaparecia dentro da canção de uma forma que os próprios músicos que tocavam ao lado dela descreviam como desconcertante, como se o corpo fosse apenas o instrumento e alguma coisa maior estivesse a usar o instrumento para dizer o que precisava de ser dito. A segunda memória é a dos bastidores. E aqui a Pimentinha aparecia noutro sentido completamente. Elis Regina era conhecida por um temperamento que não dava aviso antes de explodir. Despedia músicos em cima do palco, no meio de uma apresentação, se algo não estava como ela queria. Tinha exigências que esgotavam equipas inteiras. Numa era em que as mulheres na música brasileira eram esperadas a ser agradecidas e dóceis, Elis era exatamente o oposto. E pagava um preço social, por isso que os homens com o mesmo temperamento nunca pagaram. A vida pessoal seguia o mesmo padrão de intensidade sem meio termo. O primeiro casamento foi com Ronaldo Boscoli, compositor, produtor, figura central da bossa nova, homem de enorme presença no meio musical. A relação foi intensa e turbulenta. Tiveram um filho, Marcelo. E quando o casamento chegou ao fim, chegou da forma como as coisas chegavam ao fim na vida de Elis. Sem gradação, sem meio caminho. Depois veio César Camargo Mariano, pianista extraordinário, com quem teve mais 2 filhos, João Marcelo e Maria Rita. A relação com César foi descrita por quem estava próximo como o grande amor da vida adulta de Elis. Mas também aqui a intensidade que a tornava genial no palco tornava tudo mais difícil fora dele.
A separação de César foi um dos momentos mais dolorosos que as pessoas que estavam perto de Elis descrevem. Uma ruptura que deixou marcas que o tempo não apagou completamente, e que, segundo alguns dos que a conheciam, acelerou o caminho que a levaria para o fim. Nos anos seguintes ao festival de 1965, Elis Regina tornou-se o nome central da música popular brasileira. Cada disco, cada show, cada aparição em televisão era um acontecimento. E ela usava esse espaço com uma consciência crescente do que a música podia fazer num país que estava a sufocar. Em 1968, no Festival Internacional da Canção, aconteceu um dos momentos mais tensos da história da música brasileira. Geraldo Vandré apresentou Caminhando, uma canção que era, na prática, um hino de resistência à ditadura tão explícito que toda a gente na plateia sabia o que aquelas palavras significavam. A sala foi ao delírio. O regime percebeu a mensagem. Vandré foi exilado pouco depois. Elis estava naquele universo. Não como ativista declarada. Nunca foi essa a sua postura, mas como artista que escolhia as suas batalhas com precisão. E à medida que a ditadura apertava, as escolhas de Elis ficavam cada vez mais claras para quem sabia ouvir. Em 1979, quando o Brasil começava a pressionar pelo regresso dos exilados e pela anistia política, Elis gravou O Bêbado e a Equilibrista, uma canção de João Bosco e Aldir Blanc que se tornou o hino não oficial do movimento pela anistia. Com a imagem de Renfield no hospital e a saudade de Caetano e Gil no exílio costurada nas letras, e a voz de Elis a transformar tudo isso numa coisa que não se ouvia, sentia-se. A música entrou na história da música brasileira de uma forma que não tem paralelo naquela época. O Brasil, que tinha marchado com o regime em 1964, estava agora, 15 anos depois, a cantar a canção que pedia a volta dos que o regime tinha expulsado. E Elis sabia o peso disso. Mas enquanto a carreira atingia um ponto de maturidade artística que poucos artistas brasileiros alguma vez alcançaram, outra coisa estava a acontecer em paralelo. Uma coisa que as câmaras não mostravam, que os fãs não viam, e que as pessoas próximas assistiam com uma preocupação crescente que não sabiam como transformar em ação. Nos últimos anos da sua vida, Elis Regina vivia um paradoxo que quem estava próximo descreve com uma tristeza que ainda hoje é difícil de articular. Em palco, era a melhor versão de si mesma. Uma artista no pico, com uma capacidade de interpretação que tinha crescido com os anos, que tinha ganho camadas e profundidade que a Elis de 1965 ainda não tinha. Os shows da fase final da carreira são descritos por músicos e técnicos que estavam lá como algumas das experiências mais intensas que viveram dentro de um palco. Fora do palco, havia uma guerra que ela travava em silêncio. A separação de César Camargo Mariano tinha deixado um vazio que o trabalho não conseguia preencher. Os 3 filhos, Marcelo, João Marcelo e a pequena Maria Rita, eram o centro da sua vida. Mas a culpa de não estar presente o suficiente, de ser a mãe que saía em digressão quando precisavam dela, pesava de uma forma que quem a conhecia reconhecia no cansaço por trás dos olhos. E havia o consumo, álcool e cocaína, não como novidade. Em vários círculos artísticos brasileiros dos anos 70 e 80, o consumo era uma realidade normalizada, quase invisível para quem estava dentro. Mas no caso de Elis, o que começou como parte de um ambiente tornou-se gradualmente algo mais sério. Algo que as pessoas que a amavam viam a escalar e não conseguiam parar. Ela própria não escondia completamente as fragilidades. Em entrevistas dos últimos anos, havia momentos de honestidade desconcertante sobre o peso de ser quem era. Sobre o custo de carregar uma reputação daquela dimensão num corpo de uma pessoa comum. Sobre as noites que eram longas de uma forma que o dia seguinte não resolvia. Mas o Brasil não queria ver isso. O Brasil queria a pimentinha, forte, explosiva, invencível. E Elis continuava a subir ao palco e a dar exatamente isso. No dia 18 de janeiro de 1982, Elis Regina estava em São Paulo. Tinha concertos marcados, tinha projetos em curso, tinha, segundo as pessoas que falaram com ela nos dias anteriores, uma energia que contradizia qualquer ideia de fim iminente. Não havia sinais evidentes de que aquela noite seria diferente de qualquer outra.
O que aconteceu exatamente dentro do apartamento naquela madrugada nunca foi reconstruído com uma clareza que fechasse todas as perguntas. O laudo foi claro na causa: intoxicação aguda por cocaína e álcool. Mas as circunstâncias, quem estava, o que aconteceu, a sequência de eventos que levou ao momento em que foi encontrada, ficaram envoltas numa névoa de versões incompletas e silêncios que o tempo foi sedimentando sem resolver. O que é certo é que na manhã de 19 de janeiro de 1982, Elis Regina foi encontrada sem vida. Tinha 36 anos. Os filhos foram acordados com uma notícia que nenhuma criança deveria ouvir. Marcelo, o mais velho, com 11 anos. João Marcelo, com 8. E Maria Rita, com apenas 6 anos. Jovem demais para processar o que significava, mas velha suficiente para sentir que o mundo tinha mudado de uma forma que não voltava atrás. O Brasil ficou em choque durante dias. Rádios, televisões, jornais. Elis estava em todo o lado, como sempre tinha estado, mas desta vez em despedida. As homenagens chegaram de toda a música brasileira. Os depoimentos multiplicaram-se. A imagem da pimentinha de fogo foi repetida até se tornar mito. E aqui está o problema com os mitos. Os mitos simplificam. E a história de Elis Regina, com o passado de 1964, com as contradições, com a guerra privada, com os filhos que ficaram para trás, não cabe num mito sem perder alguma coisa essencial. E agora chegamos à parte da história que é, talvez, a mais silenciosa de todas. A parte que aconteceu depois, ao longo de décadas, longe dos flashes. Maria Rita tinha 6 anos quando perdeu a mãe. Cresceu, como os irmãos, com o peso de um sobrenome que não é apenas um sobrenome, é uma herança, uma expectativa, uma sombra que tem a forma de um dos maiores nomes da história da música brasileira. E o que fez com esse peso foi diferente do que qualquer pessoa de fora esperaria. Escondeu-o. Durante anos, Maria Rita viveu a vida com o nome do pai, Camargo Mariano, e não com o nome que a tornaria imediatamente reconhecível. Não porque tivesse vergonha, mas porque o peso de ser filha de Elis Regina num ambiente artístico é um peso que esmaga antes de dar hipótese de mostrar quem se é. Porque qualquer coisa que fizesse seria medida em relação ao que a mãe tinha feito, e essa medida é injusta antes de começar. Mas em 2003, 21 anos depois da morte de Elis, Maria Rita lançou o primeiro disco com o nome completo, com a voz, com a presença. E o Brasil, que às vezes esquece, ouviu aquela voz e sentiu qualquer coisa que não conseguiu explicar completamente. Não era Elis, era outra pessoa, com a sua própria identidade, o seu próprio caminho, o seu próprio som. Mas havia algo naquela voz que fazia uma ligação que as palavras não conseguem fazer. Qualquer coisa que só existe quando o talento atravessa gerações e encontra o mesmo corpo para se expressar de forma diferente. Maria Rita ganhou o Grammy Latino. Ganhou o Latin Grammy múltiplas vezes. Construiu uma carreira própria, sólida, inconfundível. E com o tempo foi também fazendo as pazes com o legado, falando da mãe em entrevistas, lembrando a Elis que ninguém via, a mãe de dentro de casa que existia antes e depois do palco. João Marcelo, o filho do meio, seguiu pela música por outro caminho, produtor, bastidores, o lado da indústria, onde as decisões se tomam longe dos holofotes. E em entrevistas ao longo dos anos, foi o filho que mais falou sobre a Elis real, sobre a mulher complexa e contraditória que existia por trás da lenda, com uma honestidade que às vezes incomodava e que era exatamente por isso necessária. Volta àquela noite de janeiro de 1982. Uma mulher de 36 anos num apartamento em São Paulo, com 3 filhos que precisavam dela, com uma carreira que estava no pico, com músicas por gravar e palcos por pisar, com uma voz que o Brasil inteiro reconhecia e que uma geração inteira de jovens músicos estudava como quem estuda um texto sagrado, e com um peso que o sucesso não conseguia aliviar, que os aplausos não chegavam para preencher, que a fama, a coisa que ela tinha deixado Porto Alegre com 16 anos para encontrar, não curava. Essa é a tensão no centro da história de Elis Regina, que raramente é nomeada com clareza. Uma mulher que tinha tudo o que o mundo define como sucesso, e que ao mesmo tempo carregava uma solidão interior que a arte alimentava, mas não resolvia. E há a contradição de 1964.
A jovem que marchou ao lado do regime e a mulher que mais tarde cantou o hino da anistia. Não são duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa a crescer, a aprender, a tentar reparar, à sua maneira e com as ferramentas que tinha. E há algo profundamente humano nisso. Mais humano, talvez, do que a versão imaculada que os mitos produzem. O Brasil preferiu a lenda, preferiu a pimentinha de fogo, invencível, sem fraquezas, sem contradições. E ao fazer isso, apagou a pessoa real que existia por dentro, com tudo o que essa pessoa tinha de extraordinário e de frágil ao mesmo tempo. Os filhos cresceram, Maria Rita cantou, João Marcelo falou, e a voz de Elis ficou. Nos discos, nas gravações, nas interpretações que ainda hoje param as pessoas no meio do que estão a fazer quando aparecem. Há uma frase que ficou de uma entrevista de Elis nos últimos anos de vida, quando alguém lhe perguntou o que sentia quando subia ao palco. Ela respondeu que era o único lugar onde não se sentia dividida, onde tudo o que era, o bem, o mal, a força, o medo, cabia numa única coisa, a voz. Talvez seja isso o mais verdadeiro de tudo, que Elis Regina encontrou no palco a inteireza que a vida fora dele não conseguia dar. E que cada vez que cantava, estava a resolver por aqueles minutos uma equação que o resto do tempo deixava em aberto. 36 anos. Uma vida que foi curta e que foi enorme ao mesmo tempo. Uma voz que o Brasil ainda não sabe bem como guardar sem a simplificar. E 3 filhos que cresceram com o peso e o privilégio de a ter tido por mãe, cada um à sua maneira, cada um com o seu próprio tempo para fazer as pazes com isso. A saudade da Elis Regina não é saudade de um mito. É saudade de uma pessoa que nunca deixamos de verdade existir em toda a sua complexidade. E essa, talvez, seja a maior injustiça que lhe fizemos. Se chegaste até aqui, viste a Elis Regina que os documentários não mostram. A jovem de 16 anos que veio do Sul sem nada. A mulher que marchou ao lado do regime e depois cantou contra ele. A mãe de 3 filhos que a vida foi buscar cedo demais. E a voz que uma filha herdou e levou décadas a aceitar como sua. Se este vídeo te tocou, partilha agora. Manda para quem cresceu a ouvir Elis, para quem descobriu a música dela recentemente, para quem ainda não sabe quem ela realmente foi por dentro. E nos comentários, quero a tua resposta para esta pergunta. Se a Maria Rita, a Elis e o Brasil de hoje se sentassem à mesma mesa, o que achas que Elis diria à filha que demorou 21 anos a usar o seu nome? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo.